Seja muito bem-vindo ao De Leão, mais um bate-papo, mais um podcast, mais um assunto e mais um convidado. E o convidado de hoje é alguém muito bacana, que tem um assunto muito legal, e nós vamos tratar de um assunto sobre cristão, sobre políticas, esses dois assuntos que sempre são muito tensos de se tratar. Mas fique tranquilo, tenho certeza que ao final desse podcast você vai perceber que talvez dê para ser cristão e ser político e não se corromper, ou seja, está bem nesses dois áreas. O que é que você acha? Dá para ser cristão e ser político ao mesmo tempo? Bom, quem vai nos responder essa pergunta vai ser o Geovani Matos, que é vereador e que também é cristão, ou pelo menos eu acho que isso acontece, né, Geovani? Opa! Geovani, seja bem-vindo, a gente vai bater esse papo agora, mas antes se apresente, fica à vontade. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo certinho, todo mundo que acompanha a gente aí, Pastor Euquias, obrigado pelo carinho de nos convidar mais uma vez, por estar aqui o Pedrão, Raimundo, estão quietinhos, eles estão comendo ali, ó, comendo amendoim diferenciado, ó, salaminho, uma queijadinha aí, amendoim, tá chique o negócio aqui. Mas já começar com a bomba aí, pastor? A gente sabe que são dois assuntos que às vezes muito já foi pregado, que não se mistura. Cristão e política, cada um no seu canto. Mas o senhor vê isso assim, ou dá para ser cristão e ser político? Eu acho que todas aquelas ações, todas aquelas profissões, aqueles atos que não ferem a moralidade, a ética cristã, com base bíblica, e não ferem a legalidade, o cristão pode exercer. Eu digo que os princípios éticos e morais cristãos norteiam a nossa vida em tudo. Então, se você tiver isso no seu coração, você pode ser um político, um esportista, um jogador de futebol, um jornalista, um advogado, porque fato é, se a pessoa não tem os princípios, os valores éticos, morais e cristãos, não é o local que ele está trabalhando, é ela mesma que vai fazer aquele local ser corrompido. Porque eu digo que o poder que você recebe, a força que você recebe por um cargo, ela não vai te corromper, ela vai revelar quem você é. Então eu digo, a política, por exemplo, ela não corrompe ninguém, mas vai revelar os corrompidos. Aquela história de dar poder à pessoa e você vai descobrir? E se tirar, vai descobrir mais ainda, né? Então eu acredito que sim, é super possível você ser cristão e exercer um cargo político. Se você não tiver esses princípios que norteiam a fé com base bíblica, você não pode nem mesmo exercer um cargo na igreja. Não é à toa que nós já vimos casos de pastores que caíram financeiramente, caíram no adultério, coisas muito graves, por realmente exercerem um cargo dentro da igreja e não ter esses princípios em si. Então, se você tiver esses princípios, esses valores morais que você tem com base bíblica, você pode exercer uma função em qualquer lugar. Você é cristão há quanto tempo e político há quanto tempo? Eu digo que sou cristão há 32 anos, né? Nasci num berço cristão, filho de pessoas que sempre me encaminharam para isso. Meu pai, né, pastor da igreja, minha mãe também é uma mulher de fé, me ensinaram os caminhos do Senhor. E então nasci num berço cristão, sempre na Igreja Assembleia de Deus, aqui em Londrina, e político também há 32 anos. Como assim? Não, vou te contar, porque já desde criança é isso. Meu pai, eu digo que ele nunca me incentivou, não que nunca me apoiou, mas nunca me incentivou a parte política, mas nós vivenciamos muito isso, porque meu pai sempre um líder de jovens, desde que era estudante era um líder já na UEL, quando ele participava, um líder no comércio da cidade, e tudo isso é política. Toda essa questão de relacionamento é política. A gente muitas vezes fica juntando política com o fato de você exercer um cargo público, eleito, um vereador, prefeito, um deputado, um secretário de Estado ou municipal. Mas não, a política ela está em tudo na nossa vida. Dentro da igreja você tem funções políticas, de relacionamento, a política tem muito a ver com relacionamento pessoal. Então em tudo isso você vai aprendendo a fazer. Mas vamos falar sobre a política eleitoral, que é o caso aqui mais evidente. Meu pai sempre ajudou outros candidatos. Nossa igreja tem uma tradição, né, a Assembleia de Deus sempre teve candidatos. Sempre teve pessoas da igreja, por ser uma igreja grande, participando da vida pública. Então nós sempre demos esse apoio. E com isso eu creio que Deus colocou no meu coração, levo isso como um ministério, isso foi crescendo em mim, e eu com 6, 7 anos de idade, já chegava em casa, enquanto muitas crianças iam lá e ligavam um desenho, eu gostava de chegar em casa, tinha 2 canais que eu gostava de ver.
era o canal do boi, lembra que tinha leilão de gado, ficava vendo, quem sabe um dia Deus me dê a graça de comprar uns bois lá, e o outro era a TV Senado e a TV Câmara. Quando eu chegava, estava tendo sessão, eu gostava de ficar vendo, eu achava legal aquilo, eu já achava legal as discussões, já comecei a criar um pensamento crítico em mim sobre lados políticos e partidários, diretrizes políticas, e eu falava, um dia eu quero ser político. Eu não sabia qual profissão eu iria seguir, seria um médico, um pastor, um advogado, mas eu sabia que em algum momento eu queria ser político. Isso foi crescendo em mim, eu participava ativamente das campanhas, ia para casa, assim, juntava os santinhos dos meus candidatos, e quando eu ia para a igreja eu levava os santinhos para entregar, né? Eu gostava muito da festa ali da política também, da campanha, acompanhava os debates. Você não era uma criança normal, não, né? Ah, mas para estar nesse meio não pode ser muito normal, não. Rapaz, que coisa. Mano. Aí participava e fui crescendo com isso. Quando eu tinha 16 anos, conheci a Jéssica, minha esposa. E logo que a gente estava se conhecendo, eu falei, a gente está se conhecendo, tem a intenção de casar, eu preciso passar uma coisa para você. Eu tenho um sonho e um dia eu vou ser político. E ela me deu uma resposta que ficou no meu coração. Se você depender de mim, você nunca vai ser político. Ela já tinha algumas experiências negativas. Experiência negativa, a família já tinha participado da política, o tio dela foi vereador, então ele foi candidato a deputado também, então acompanhou todo o lado difícil da política, né? É complicado. E ela ficou com esse trauma. E falou, se depender de mim, você não vai. Mas deu uma resposta de uma mulher sábia. Se você orar, né, continue orando. Se Deus colocar no meu coração, é uma resposta para você. Nós nos casamos em 2015, em 2016 eu queria ser candidato. E falei, linda, me apoia? Ela falou, amor, melhor não. 1 ano e pouco de casado, a gente está estabilizando financeiramente, não é o momento ainda, mas continua orando. Falei, tá bom. Fizemos campanha para os amigos, apoiamos. Aí em 2019, ela falou assim, amor, eu acho que está na hora de você ser candidato. Partiu dela. Isso é uma resposta já de Deus para mim. Uma incentivada, né? Uma incentivada porque partiu dela, não fiquei forçando nada. Ela incentivou. Aí fui pedir a bênção na família, do meu sogro, da minha sogra. Ela era meio que o termômetro ali. Sim, justamente o que meu pai sempre me ensinou, né? Meu pai, o senhor sabe, ele trabalha com famílias. E ele fala que se a mulher não estiver conectada com um homem num propósito, que ele não vá. O senhor é pastor, não tem como ser um pastor se a tua esposa não estiver do teu lado no ministério. Não tem como você entrar de cabeça num projeto se a tua esposa, assim, vocês são vocês têm que estar unidos nisso. E meu primeiro voto tem que ser o dela. Mais do que eu mesmo, o primeiro voto tem que ser o dela. E ela deu esse apoio, eu senti ela a primeira resposta de Deus. Pedimos apoio da família, pedi a bênção do meu pastor, fomos conversando durante um bom tempo, até que no dia 3 de abril de 2020, essa data é muito importante, grava essa data, 3 de abril de 2020, o pastor me chamou, depois de muita conversa que nós tivemos, e falou, Giovanni, nós oramos e você tem a minha bênção para ser candidato a vereador. Eu queria ter essa bênção do nosso pastor, porque querendo ou não, a gente representa uma boa parcela, né, da nossa sociedade, que é também constituída pela igreja que nós fazemos parte. E você estaria dentro, ou ainda está dentro da igreja que te deu a benção lá no começo? Justamente. E toda e qualquer ação e atitude acaba refletindo para essa igreja. Sem dúvida. Então eu acho que esse aval é muito válido, até pelo apoio da igreja em si, né, do campo em si também, né? Porque tudo que nós vamos fazer é um político da Assembleia de Deus, é um vereador da Assembleia de Deus. Eu sou um obreiro da igreja. Eu não sei até quando eu estarei na política, mas eu, até o final da minha vida, vou servir. Uhum. Então, assim, era prudente ter essa bênção do pastor. E o que foi interessante falar do dia 3 de abril? Dia 4 fechava a chamada janela partidária, que é quando é um prazo que você tem para você entrar num partido político, para você dar o seu nome, que são 6 meses antes das eleições, para poder participar do pleito. Então, naquele dia mesmo, eu liguei para o partido e falei, tô com a bênção, pode colocar meu nome aí para ser candidato. E eles tinham deixado para você lá eles estavam esperando essa resposta, mas se virasse para o dia 4, eu já não poderia ser candidato. Perdi o time já. Perdi o time. Então, assim, foi no último dia ali que nós tivemos essa resposta e eu vi Deus direcionando tudo nisso. Mas
Agora eu vou contar minha parte profissional para chegar depois aí de novo no dia 3 de abril. Eu trabalhava... Posso dar sequência na história aqui? Vamos lá. Vai comendo amendoim que eu vou contar a história. Eu trabalhava vendendo chip de celular de porta em porta nas ruas da cidade aqui. Saía com a minha equipe, vendendo. E eu lembro uma vez, eu estava lá em Bela Vista do Paraíso. Tem uma estradinha que ele vai ligar lá para Santa Margarida, no pessoal que é da região e sabe. E aquele dia eu tomei muito não. Porque você é de porta em porta, e a pessoa, passa semana que vem que eu vou comprar de você. E eu tava voltando, falando com as pessoas, todo mundo não. Até que eu desabei. Liguei pra Jéssica, sentei no meio fio. Falei que isso ainda vai dar uma música sertaneja, essa história aí. Sentei no meio fio. Agora tem a IA, né? Tem a Duna, joga lá na Duna da IA. E eu vou criar, vai virar sucesso. E liguei pra ela. Falei, linda, tá difícil. Tô frustrado demais hoje, todo mundo dando não, perdendo muita venda e não sei o que fazer. Dela, amor, calma, Deus tem um propósito em tudo isso. Isso era 1 ano e pouco antes desse processo eleitoral. Passado 1 ano eu estava participando do processo eleitoral. O que eu estava tendo que fazer? Ir de porta em porta. Novamente. Aquela experiência lá de trás. Aquela experiência era Deus preparando para eu, como que eu posso fazer? Endurecendo aí o casco, né, para aguentar as borrachadas. Abrindo parênteses aqui, eu ministrei na nossa igreja lá, domingo passado eu falei sobre isso, falei sobre o posicionamento de Davi diante da afronta do gigante, né? Ele falou, quem é pois em circunciso para afrontar os exércitos vivos e tal. E eu mostrei para a igreja, olha, esse posicionamento de Davi não foi algo isolado, não foi uma coisa que brotou da cabeça dele naquele momento, sim. Mas foi fruto já de uma experiência que ele vinha tendo ao longo da vida. Por alguns momentos ele sofreu algumas oposições muito fortes lá atrás, né, contra o leão, contra o urso e tudo, e Deus deu vitória para ele. Então ele entendia que Deus estava com ele, né? E aquele posicionamento dele veio de um endurecimento paulatino que aconteceu na vida dele, é com você. Né? Esse posicionamento que o senhor teve não foi algo isolado, né? De não importa e tal, já veio de uma história aí, né? Deus vai preparando, né? Então... Ninguém surge do nada. Davi enfrentar um leão e tudo, vai indo depois que era aquilo para ele, ele já estava preparado, né? Então, eu senti esse cuidado de Deus em nos preparando. A gente às vezes não entende o processo que a gente está passando pelo fogo, né? Mas nós estamos sendo lapidados para algo maior, que Deus vai nos levar lá na frente. Então passou 1 ano e pouco, eu estava lá como candidato. E eu vendia, falei que dia 3 de abril para o dia 4 de abril de 2020, nós tomamos essa decisão com base na bênção do pastor, que era a última resposta que nós buscávamos de Deus. E eu liguei para o partido, falei para a Jéssica, nós temos 6 meses até as eleições. Quando eu saí da empresa, peguei o recurso que tinha ali do acerto, falei, isso aqui a gente consegue sustentar nesse período. A Jéssica trabalhava também, falei, lindo, segura as pontas, eu vou me dedicar nesses 6 meses, comecei a fazer visita, dentro daquilo que era permitido fazer, visitar as pessoas, estou me preparando para ser candidato, preciso de você do meu lado, começar pedindo aquele apoio, você consegue estar comigo, comecei a comunicar aos amigos, entrar em contato com todo mundo, e já preparando uma base política para quando começasse a campanha, que começou em agosto, metade de agosto de 2020, são 45 dias, foi até o início de outubro, depois foi postergada a eleição. Por causa da pandemia, a eleição naquele ano foi em novembro, dia 15 de novembro. Então eu comecei a preparar essa base. Falei para ela, se eu não for eleito, eu volto para a minha vida de vendedor, porque eu sei vender. O que eu aprendi muito com a minha família foi vender. Meu pai era vendedor, meu pai é vendedor, minha mãe sempre trabalhando no comércio também, com vendas, então eu falei, eu volto para a rua para vender. Desempregado não vou ficar, vou sempre ter alguma coisa para fazer para quem sabe lidar com vendas. Venda é muito bom. Digo assim, que ainda mais na nossa região aqui, você pode ter um período muito difícil, mas o emprego sempre vai ter disponibilidade. Londrina é uma cidade que respira vendas. Muito abençoada. É muito abençoada nesse sentido do comércio. Então eu volto para as vendas. E se eu for eleito, eu começo minha jornada política. E fomos para a rua. Meu irmão, para cima. Um partido desacreditado. O PSC estava numa fase bem difícil, né? O partido estava praticamente acabando. Partido Socialista Cristão? Social, rapaz. Social. Não socialista não. Participo de Partido Social Cristão.
é um partido era, né, porque encerrou, era um partido de maioria evangélica, e só que é um partido que estava muito pequeno, estava acabando, estava na fase final, tanto que depois ele acabou. Mas nós fomos ali reajustando o partido e conseguimos montar uma chapa. E todo mundo falava, essa chapa não vai fazer cadeira. E então tínhamos que jogar contra tudo isso. E com os recursos que eu peguei do acerto, foi o que nós investimos na campanha. Mas não tinha um fundo eleitoral? Não usamos fundo partidário. Fundo partidário, né? Nós não fizemos uso de fundo partidário. Nem mesmo material do partido utilizei, abri mão do tempo de TV, abri mão do tempo de rádio, focamos 100% na rua. E quando não usa esse dinheiro do fundo partidário, fica com o partido e vai para onde esse dinheiro? Vai para outras pessoas? Outros do partido podem utilizar, se bem que o PSC praticamente não tinha, tá? Tem algumas prioridades. Por exemplo, tem um fundo que é lá para a mulher, que as mulheres têm prioridade em receber. Um negro tem prioridade em receber. Então, o PSC tinha poucos fundos, o que tinha para usar distribuiu entre essas pessoas que tinham direito aí prioritário a receber, e eu acredito que dessa vez não sobrou nada do partido, né? Eu mesmo não usei, a maior parte das pessoas não usaram. O que foi utilizado no meu? Fundos próprios, né, que eu tinha de acerto da empresa, e algumas doações que nós recebemos de amigos, que você pode pedir doação, eu quis ser candidato, doa para minha campanha, dá uma ajuda aí. Então, as pessoas deram ajuda. E foi assim que nós fizemos a campanha. E família na rua, meu pai pediu férias, você vê, meu pai, diretor de empresa, ficar 30 dias fora é muito difícil. Acho que foi a primeira vez que ele pegou 30 dias direto de férias para me ajudar. A Jéssica, minha esposa, pediu férias, minha sogra na rua, minha mãe, montamos uma barraquinha no calçadão ali, todo mundo distribuindo os nossos panfletos. Pedimos muitos voluntários, muitos amigos ajudaram voluntariamente, pessoas da igreja, pessoas do comércio ajudaram a distribuir esse material. E era um período de pandemia, não tinha muito como fazer reunião. Sim. Então a forma de chegar, não tinha como reunir várias pessoas, a forma de chegar era fazer isso espalhar por meio de outras pessoas e rede social. Usamos muito a rede social. Investimos bastante desses recursos na rede social. Foi a virada, né? A época da pandemia foi a virada para redes sociais. As campanhas, desde 2014, que foi aquela campanha da Dilma com a Aécio Neves, começou a usar muito o WhatsApp. Sim. Espalhar muito pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, de 2014 para cá, as campanhas dependem muito da internet. Tanto que a regulamentação hoje para as campanhas na internet é muito grande. Há uma legislação muito específica para se fazer campanha na internet. Foi o que nós utilizamos. Fizemos muitas lives. E, para honra e glória do Senhor, depois de apanhar muito nesse período, 2.504 votos, mais votado do partido. Nossa votação, ficamos em primeiro lugar, né, do partido, ajudou até a trazer um outro candidato. Isso, assim, um partido que ninguém botava fé, colocou 2 cadeiras. Quantos votos foram? Foram 1.000? 2.504. Naquela eleição, foi a 14ª maior votação daquele pleito. 19... Você está no segundo mandato, né? Segundo mandato. Deu uma dobrada aí de votos, né? Aí nós vamos chegar nesse ponto, né? E nós começamos a desenvolver esse trabalho, né? Dia 1º de janeiro de 2021, assumimos a Câmara Municipal, e ali com um posicionamento firme desde o início. E agora, graças a Deus, no ano passado, 5.596 votos. Dobramos, já ficamos aí entre os mais votados. Nos deu uma consolidada aí, uma visibilidade política muito forte. Hoje nós estamos na vice-presidência da Câmara Municipal. Então, legal. Tudo isso contribuiu, né? Mas eu digo que é o relacionamento. Muito da campanha, a forma de fazer campanha ajuda muito na eleição, mas principalmente assim, tem muito do relacionamento. Então são coisas que complementam. Você tem o teu lado do teu trabalho, você tem o lado que você tem que entregar para a população o teu serviço, mas o lado político, do relacionamento, o lado político, você estar próximo das pessoas faz muita diferença, porque as pessoas querem ser ouvidas. E nós precisamos ouvir a população. Daqui a pouco mesmo, hoje à tarde, nós teremos uma ação junto à prefeitura, chamada Orgulho do Meu Bairro, ali na Zona Oeste, região ali do Leonor, de Santa Rita, porque o poder público tem que ouvir. Essa proximidade é essencial para a população. E creio que foi isso que levou essa dobrada, mais que dobrada nos votos. Isso. E Giovanni, como diria, né, a tua trajetória política já deu certo.
Você começou lá atrás, na dependência da Assembleia, dependendo do Assembleia de Deus, né? Na dependência do pastor presidente, de ter um aval do pastor, um apoio da igreja, e você conseguiu. Consolidou, está no segundo mandato, dobrando de número de eleitores, né? Mas a minha pergunta é para ti, e aí? Esqueceu das raízes da igreja, parou de servir na igreja, se focou, porque não deveria ser assim, mas às vezes quando a pessoa dá certo, abandona a igreja, abandonou, esqueceu de onde veio e vida que segue. Isso tem acontecido contigo? Como é que você está relacionado à igreja? Inclusive falei com algumas pessoas na semana passada, do grupo que a gente participa. A pergunta é direta. Não, tranquilo. vamos para cima, a gente tem nada a esconder. E as pessoas falaram, eu imaginei que você fosse parar com a parte musical na igreja, depois de eleito, né? Estamos no 5º ano de mandato, né? 4 do primeiro, mais esse segundo mandato. E eu sigo normal nas igrejas, pregando, cantando, sou diácono lá na igreja, estou servindo, então minha vida se intensificou. Eu digo que a parte política até ajudou a intensificar, porque eu tenho uma proximidade muito maior agora, né? Obviamente que como nós temos mais compromissos, tem situações que eu não consigo atender, às vezes a sessão se estende, às vezes tem uma audiência, tem mais eventos políticos para nós participarmos. Mas eu sou uma pessoa ativa, viva dentro da igreja, servindo constantemente na igreja. Faço parte do corpo de obreiros, faço parte do Ministério de Música. Então isso se intensificou. Aliás, é importante que se intensifique, porque você está vivendo no meio de trevas, né? Sim. E você tem que estar ali, ao mesmo tempo disso, buscando, né, o relacionamento com pessoas que buscam a luz. Então você tem que estar mais perto ainda da igreja. Só para ficar claro, você falou, a gente estava falando sobre a igreja, e você falou, estamos vivendo no meio de trevas. Esse meio de trevas está tanto relacionado com o cenário político. Você diria que o cenário político ele é um cenário permeado por essa obscuridade, por essa escuridão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente tomar cuidado, você acaba se apagando naquele meio. Mas como que você vai fazer isso? Eu vou chegar para combater, eu vou chegar para brilhar, para trazer uma solução, eu vou chegar para ser um político de construção, vou tentar chegar gerando uma divisão. Entendeu? É muito difícil isso, porque nós vivemos hoje uma polarização política muito grande. Giovanni, para quem não sabe, quem está falando aí é o Pedro. O som. Vou aparecer aqui, eu sou o famoso... cara que fica escondido, né? Então não vou aparecer. Seguinte, tem uma curiosidade que acho que muita gente tem sobre os políticos, que a gente tem aí um político bem conhecido como o Marco Feliciano, né? Que é deputado, né? Se eu não me engano. Federal de São Paulo. Deputado federal de São Paulo. E tem muito essa questão de político ser evangélico e ser pastor e pregar, né? E como que você vê isso? Você sente essa pressão de, tipo, ao mesmo tempo de ser político e você ser um cristão, ter um ministério? Porque tem essa divisão, né? Eu tenho um cargo a ser trabalhado e também tenho um ministério que eu preciso levar comigo, né? Como é que você trabalha com isso? A diferença Como que você lidar com isso? A diferença da política é que está exposto. Vou dar um exemplo, por isso que fala vida pública, né? Porque tudo que você faz, a tua vida profissional ali, digamos a parte política, está exposta. Um pastor, ele é pastor e tem uma empresa. Quem sabe como ele é nessa empresa é quem está ali com ele. Ele é pastor e é advogado. Você não acompanha o dia a dia dele. Agora, quando você é pastor, você é um cristão, você é um pregador e está na política, as pessoas acompanham a tua vida na igreja e sabem como é lá fora. Então você toma um cuidado muito maior. Você tem que pensar muito mais para agir. Você tem que tomar esse cuidado porque você está representando esse reino nos dois lugares e sendo visto nos dois lugares. Mas é aquilo que eu falei. Se a pessoa não tem os princípios, valores éticos, morais cristãos, ela não vai conseguir exercer nenhuma função sem ferir esses princípios. Sim. Então a diferença da vida pública é que está exposta. Tudo que acontece, tudo que as atitudes que você toma, elas são criticadas ou são apoiadas, todos sabem o que você está falando, todas as reuniões da Câmara são públicas, então tudo que está acontecendo lá dentro
as pessoas estão acompanhando. Essa é a nossa grande dificuldade. Dá para ser, sim, pastor e político, dá para ser pastor e advogado, dá para ser pastor e jogador de futebol, que a gente já viu alguns aí, né? Talvez você não consiga dirigir uma igreja. Eu acho bem difícil. Eu hoje acharia bem difícil eu ser um político, conduzir uma igreja, ser um dirigente de igreja. É muito complicado. Eu acho que nem pode. Depende da igreja. Tem algumas igrejas que não, mas não pode pela igreja, não pode pela política. Não pode, pela política pela você pode. política pode. Você pode ser um pastor, ser um dirigente. Já tivemos vários pastores ali na Câmara, dirigentes que dirigiam igrejas, não da Assembleia de Deus, mas dirigiam outras igrejas. Mas tem algumas que pedem para que a igreja pede para que o pastor se afaste nesse período para se dedicar à vida pública. Né? Eu acho que até uma por uma forma administrativa, né? Também, sim, né? sim. Mas pela parte pública não tem problema algum. Eu ser pastor de uma igreja, conduzir uma comunidade, não tem problema algum. E Giovanni, agora deve ser muita pressão, né, cara? Porque, como você falou, né? Um político cristão que tem um ministério é complicado porque no ministério da igreja é público e a vida dele ali na política não é uma vida pública. Ou seja, praticamente 100% da vida desse indivíduo ela é pública, está exposta, está sendo vista, percebida, notada pelas pessoas. É uma pressão muito esquisita, né? Porque você fica o tempo todo ali com cuidado de repente não desvirtuar alguém, não influenciar para o lado negativo terceiros por conta das suas atitudes que estão à vista o tempo todo. Sim, e é em todo lugar. Eu moro num prédio, né? E eu chego na portaria, tem alguém fazendo uma solicitação, fazendo uma reclamação, colocando ali um ponto de vista. Estou no elevador, o assunto é política, entro no Uber, né, ando bastante Uber, o assunto é política, muitas vezes as pessoas reconhecem, eu pergunto, o que o senhor faz, né, quando não reconhece, e aí eu começo a falar sobre isso, o assunto é política, então você vive isso constantemente. Nós que escolhemos ter a vida pública, nós aceitamos também vivenciar o dia a dia da cidade, das questões públicas o tempo todo. Tem que amar muito. Tem que amar. Parece que fica chato, né? Por isso que eu falo, é um ministério. O senhor consegue falar assim, por exemplo, o senhor é pastor. Eu sou pastor na igreja, na rua não sou pastor? Não. Está num restaurante, encontra um membro, ele precisa te passar um problema, ele está com uma dificuldade. Você fala, não, tem que ser na igreja, aqui eu não sou pastor, não. Tempo integral. Tempo integral, não tem como. Tempo integral. Ministério, você vive o tempo todo. Ministério vive o tempo todo. Vou contar uma história rapidinho. Estávamos uma vez... Eu, meu pai, pastor Vicente Mariano, hoje pastor lá em Toledo, e o filho dele, nós fomos para Maceió. E fomos fazer um passeio de buggy. E tinha um lugar lá que entrava numa lagoa, é um negócio diferente, que em cima a água fica quente, embaixo gelada, é um negócio bem legal, perto lá das falésias, na Praia do Gunga. E não vai entrar de camisa, né, na lagoa. Os quatro tiraram a camisa, entramos na lagoa, daqui a pouco veio um rapaz nadando. Até nós, assim, falou pro meu pai, pastor Vicente, vocês são pastores, né? Aí meu pai falou assim, cadê minha camisa? Não, assim, sabe o que é interessante? Nós não estávamos falando de igreja, ele falou assim, vocês são pastores? Ele falou, sim, é que eu estou afastado, eu queria me reconciliar, vocês oram por mim? Lá. Que coisa, rapaz. Oram por mim? E aí? Certamente um direcionado pelo Espírito Santo, porque ninguém nos conhecia ali, mas, cara, direcionado pelo Espírito Santo, tem outra explicação. Orou para aquele rapaz, ele voltou, acho que não lembro nem o nome, não lembramos nem o nome dele, mas é um ministério integral, um ministério o tempo todo. Se você falar que tem um ministério, não tem como você vivenciar ele por partes na sua vida, vivenciar só alguns horários, você vive integralmente. É uma capa que você veste. Justamente. O cargo, o que você exerce, ele tem um tempo. Mas se você vive o ministério para um propósito, ele é integral. Então hoje eu me vejo ali como um servo de Deus, servindo na parte pública, não sei até quando, espero que por um bom tempo, sonho crescer na vida política, sonho ser deputado, sonho crescer, mas eu estou ali para servir integralmente. Se a minha vida é pública, ela vai ser pública integralmente. Se eu estiver no restaurante, eu estou vivendo a vida pública. Se eu estou no elevador, se eu estou em casa, já teve situações, e não é incomum, tá, que isso aconteça, pessoa ligar para mim de madrugada, estou tendo um problema aqui, barulho, perturbação do sossego, teve um acidente, está acontecendo isso, aquilo, é comum. E às vezes, e vamos ser sinceros aqui, eu não sou hipócrita, a gente pensa em murmurar.
Sim ou não? De novo, quem nunca murmurou Pastor, que atira a vamos ser primeira pedra? sinceros. E vamos falar humanamente. O senhor está lá dormindo 3 da manhã. É gostoso receber uma ligação? Quebrar teu sono? Não é não. Não, humanamente. Vamos falar, não é. Não é. Mas o senhor ama ser pastor. Como se a gente Eu amo ser político. A gente E olha aí? logo a dor da pessoa. E aí, vou reclamar? Não, Deus, obrigado pela oportunidade. E minha esposa, é aí que você vê muita esposa do lado, Pedrão. Isso que é importante, porque a Jéssica falou assim, amor, a gente pediu isso. A gente pediu isso. Eu vi uma frase muito legal. Pediu chuva, se prepara pra lama. Se prepare para lama. Só que tipo, isso aí que você tá falando, por exemplo, a gente já tem que levar em consideração que ministério, tem muita gente que ministério é a congregação a qual nós fazemos parte, né? E nós que fazemos parte dessa congregação, nós entendemos que ministério é o que a gente exerce, né? Sim, justamente. Se a gente ministra a palavra ali pregando ou louvando, né? A maioria das pessoas entende que ministério é a igreja, quando o primeiro ministério que a gente sabe e aprendeu é a nossa família, né? Então a gente já Justamente. leva... Justamente, é um cuidado. Por isso que é importante a família estar alinhada com aquilo que você está se propondo a fazer. Eu falei para a Jéssica, Lino, se algum dia partir de você, falar assim, amor, já deu, acabou, eu preciso entender que é o nosso momento, porque eu falo assim, eu posso perder tudo. Eu posso, inclusive, perder um cargo, mas eu não posso perder o meu relacionamento com a minha família, o meu casamento, né? E eu acredito que o nosso ministério está sustentado nisso. Está sustentado nisso. Tem muita pessoa que para sustentar um cargo perde o casamento, aí não é bom. Eu acho que poucas coisas na vida apontam para a família como sendo indispensável. Na verdade, deveria ser tudo na vida apontar para a família como sendo indispensável. Mas existe duas, pelo menos, que se a família ruir, você vai ruir, não vai ter jeito. Uma delas é o chamado na igreja, o cargo na igreja. Você é um pastor, a sua família ela tem que estar com você, porque senão você não vai conseguir ter êxodo. Você não vai conseguir fluir, principalmente a sua esposa tem que estar do teu lado. Sim. E eu acredito que a política também, né? Porque você vive em tempo integral. Já pensou você viver num ofício ali, em tempo integral, na política ou na igreja, e tendo a sua esposa infeliz porque ela não está com você naquela mesma pegada, envolvida nessa mesma visão, nesse mesmo propósito? Deve ser um inferno. Dentro de casa, se a sua esposa não lhe apoiar naquilo que consome o seu tempo quase que de forma integral. E ela participa como uma ouvidora. O que chega de solicitação por ela, Jéssica, eu preciso que o Giovanni veja isso, aquilo. Inclusive, ela ajuda muito no gabinete. Tem situações ali que eu falo, coloca essa atividade para alguém. No nosso sistema ali, né? Coloca essa atividade para alguém fazer, para outra. Ela vai me ajudando muito nisso. Ela é uma assessora sua? Não diretamente, não como pode dizer, não legalmente, né? Porque seria nepotismo, né? Eu não posso colocar, não posso colocá-la. Se fosse legalmente, sinceramente, se fosse legal, até colocaria, porque mereceria, né? Realmente é uma pessoa da minha total confiança. Mas ela me assessora informalmente. E é importante que seja isso, que ela acaba sendo uma ouvidora. Em todo lugar que ela está também, que ela participa, nós temos uma empresa. Todos os clientes que vão atender, quem vai lá no nosso escritório, acaba falando disso. Todo mundo precisa de alguma coisa da parte pública. É nepotismo a palavra? Nepotismo. Quando você emprega da sua família ali um monte de... Dentro do gabinete não pode. Eu posso ter familiares em outras áreas da política, né, podem participar sem problema, não há problema algum. Aliás, é muito comum que isso aconteça, mas eu não posso ter no meu gabinete colocar... O irmão, a irmã, a esposa, no meu gabinete não pode. É problema. Giovanni, o senhor é de direita? De direita, sou mais aliado que a direita conservadora. Né? Giovanni, existe uma direita, extrema direita, né? Que a extrema direita, tal, existe a direita, existe a esquerda, extrema esquerda. Como diferenciar, Giovanni, isso? Tipo, o fulano, vamos supor, é da extrema direita. O que seria uma pessoa de extrema direita? Qual é a diferença para uma pessoa só de direita? Se a gente for pegar assim, do ponto de vista político, se você falar de uma extrema esquerda, você está falando de um total, de uma ditadura, um total domínio estatal, um total domínio, né, de um governo. Se você for para o lado da extrema direita, você está indo para quase uma total anarquia. Então tem que tomar cuidado com isso.
Hoje, no aspecto político brasileiro, o que eu vejo, que falar dos extremos, há uma falta de diálogo muito grande. Eu acredito que a gente pode conviver com pessoas que têm pensamentos diferentes e graças a Deus para o Brasil ainda ser, né, ainda que estou preocupado com o processo que nós estamos vivenciando, porque já não é tudo que a gente pode falar, tem pessoas presas. E não são poucas, né? Não são poucas. Tem pessoas que estão presas por opinião, tiveram políticos presos, deputados. Como que você prende um deputado Daniel por uma Silveira, fala? né? Justamente por uma fala dele. Então, mas o Brasil ainda é, mas há uma preocupação muito grande que deixe de ser um país livre se a gente seguir nesse rumo que está. E isso é claro, se seguir no rumo que está, a gente vai perder, inclusive, a nossa liberdade de expressão, como já temos perdido em alguns pontos. Mas os extremismos são no seguinte ponto: tanto uma pessoa de esquerda quanto de direita deveria lutar pela liberdade de expressão. Se nós defendemos uma democracia, um país livre, você pode falar o que você quiser, eu posso falar o que eu quiser sobre o governo ou sobre qualquer pessoa. Mas a extrema esquerda não seria dominação, e para você dominar você tem que controlar. Então, mas aí a incoerência, opinião, né? essa é a incoerência que eu vejo na esquerda, que hoje defende uma censura da rede social, que hoje defende uma censura do que você pode e não deve falar, censurar os meios de comunicação, regulamentar as redes sociais. Essa é a grande falha. Deveria ser uma luta conjunta. Teve até um assunto, né, que você abordou lá na Câmara lá sobre apologia ao crime, né, apologia às drogas, Então, algo assim. Justamente. Então, assim, hoje você vê que aquilo que é de interesse deles, nós queremos falar sobre, eles fazem apologia ao crime, tudo, agora quando nós vamos falar alguma coisa contra eles, não, aí vamos censurar. O que, na minha visão, o governo ele tem que ter um papel de regulamentar e cuidar para tudo aquilo que possa vir a destruir a sociedade. Devem ter regras, devem ter deveres. Por exemplo, nós sabemos que você deixar um país totalmente livre para as drogas, ele vai se autodestruir. Com certeza. Então, tudo aquilo que tem a ver com a saúde pública, tudo aquilo que tem a ver com a criminalidade, conter a criminalidade, é dever do Estado. Agora, sobre as opiniões, tem que ter liberdade para a pessoa expressar uma opinião. Agora, não é porque a pessoa está falando que ela quer usar droga, se a gente vai liberar droga para todo mundo e vai deixar a sociedade se autodestruir. Essa é a preocupação. Mas retomando ali a pergunta sobre a extrema-direita e a extrema-esquerda, o que falta hoje, e aí que é o grande erro, para os dois lados, é o diálogo. Vou falar o caso que o Brasil está vivenciando. A taxação do Trump, tudo que a gente está passando. Não, mas o Trump não dá para discutir com ele. Pô, mas se eu sou um presidente da República do Brasil, meu país está sofrendo com isso, eu tenho que sentar com um presidente que eu discordo e conversar com ele. Tem pessoas da política e da direita, do lado que nós jogamos, que falam assim, eu não converso com comunista. Fala, rapaz, infelizmente, você está na política, você não vai concordar, mas você vai ter que sentar e conversar. Porque é a mesma coisa de igreja. Eu não prego para desviado? E aí? Então você não serve para ser. Então não serve para ser, cara. Se você tá... Oi? Eu também estou desviado. Não, justamente. Na política, você está lá justamente porque quem está do teu lado já está do teu lado. Você vai ter que conversar e convencer aqueles que não estão com você. Os diferentes, né? Os diferentes. Falar com quem concorda com a gente é fácil. Agora, você concorda comigo? Vamos juntos lá conversar com ele que não concorda? Então, no nosso gabinete, eu recebo diversas pessoas que têm pensamentos diferentes dos meus. Porque a política é isso. A política é você aprender não se concordar, não ceder para aquilo que vai ferir seus princípios, mas você conversar com aquelas pessoas, você tentar chegar num consenso daquilo que pode ser bom para a sociedade. Conversava esses dias atrás com a vereadora do PT, né, que obviamente é totalmente do contra do que eu penso. Mas eu comecei a jogar alguns consensos. Por exemplo, você quer uma saúde de qualidade? Você quer que a educação melhore? Você quer que tenha uma educação inclusiva para pessoas com deficiência? Pô, nós temos pontos em comum. Vamos lutar nisso aqui. Tem coisa que é essencial para a sociedade, que não envolve ideologia. Transporte público de qualidade. É de direita ou de esquerda? Deveria ser comum. Deveria ser comum, acho que para todo mundo. Justamente. Né? Então, são coisas que nós deveríamos estar unidos. Mas tem muita hipocrisia nesse meio. Mas o lance aí, Giovanni, é a paixão, cara. Porque quando tu é apaixonado por algo, por alguém que é apaixonado pela esquerda, apaixonou ali. Qualquer
coisa que a direita aponte vai ser visto como negativo ou como digno de ser destruído, não porque aquilo não é bom e não serve, mas é porque quem trouxe foi a direita. Justamente. Né? E eu acho que a direita ela tem que ter também essa flexibilidade, esse feeling de também, poxa, só porque a esquerda trouxe não quer dizer que é ruim. E eu acho que a direita consegue se posicionar dessa forma, como você acabou de dizer. Poxa, vem cá, transporte público. Os filhos dos que são de esquerda e de direita não são aqueles que vão precisar? Sim. Não somente os filhos, mas os trabalhadores. Então, poxa, é algo que vai melhorar a vida de todo mundo. Só que o grande lance é a paixão. Né? Ah, quem foi que disse que isso aqui é bom? Eu vi até um vídeo de um vaso, né, que colocaram, até o Guedes que faz, colocaram na mesa do Lula lá. Aí o Lula pergunta, né, pro Alckmin, quem colocou esse vaso aqui? Não, por que você não quer? Não, porque eu quero saber se eu vou gostar ou se eu vou odiar. Ah, é? Porque se foi alguém que pôs aqui, eu gosto. Se for outra pessoa, eu vou odiar. Ou seja... Então, o político, independente do lado dele, ele tem que prezar pelo bem comum. Então, um transporte público de qualidade, saúde de qualidade, uma educação técnica de qualidade. Aí tem as questões ideológicas, por exemplo, que é aquilo que nós, da direita, combatemos. Eu não quero nas escolas sexualização de crianças. Eu não quero apologia a drogas nas escolas. Eu não quero que nas escolas entrem músicas inapropriadas. Aquele funk que ensina tantas situações ruins aí nas escolas. Eu não quero isso. Né? Tem pessoas da esquerda que defendem, que querem que deem espaço para essas coisas nas escolas. Tá, mas vamos falar da parte técnica, científica. Não deveria ser comum isso para os dois? Deveria. Então, essa falta de inteligência política que tem. Nos Estados Unidos ainda tem algo muito interessante. Lá nós temos vários partidos, mas tem dois que se destacam, que são os dois que ficam aí no poder. Os republicanos e os democratas. Mas tem uma coisa em comum nesses dois partidos. Eles amam a nação. Eles são extremamente patriotas. Hoje, se você vê uma manifestação, todo mundo das cores do Brasil, verde e amarelo, uma manifestação de... direita, Bolsonaro. Direita. Se você vê de vermelho, PT. Pessoal da esquerda, comunistas. Cara, quando na verdade todos deveriam ser patriotas e amar a nação e defender essa bandeira. Todos são brasileiros. Todos são brasileiros. Então é isso que falta muito. Eu digo muito de Londrina, isso. A gente vê cidades aqui no entorno, tem seus deputados com divergências ideológicas, mas a hora de falar da cidade estão lá defendendo. Pau. E às vezes aqui, por uma rixa, uma briga aí, não se unem pela cidade. Então é algo que nós temos cobrado, inclusive dos políticos aqui. Nós temos algo em comum, que é defender Londrina. Agora, uma coisa interessante a se dizer. Tem muita gente que fala assim, e aí? A Bíblia defende a direita ou a esquerda? A Bíblia defende qual lado político? Não, mas eu posso falar com tranquilidade que a Bíblia defende. A Bíblia defende a vida. Então, um cristão ele não pode apoiar nenhum tipo de política pública que ele vá atentar a vida, contra a vida. Aborto, algo que vai ao destruir a vida, droga, sexualização de crianças. Isso daí não é nem questão de ser direita e esquerda, é questão de ser cristão. Então, sobretudo, o cristão, ele tem um viés mais social, ele é de esquerda. Não, mas peraí, vamos analisar. Isso aqui está ferindo algum princípio bíblico? Ele está dentro dos princípios, valores éticos bíblicos? Eu acho que mais do que falar de direita e esquerda, embora politicamente nós somos mais alinhados à direita, sobretudo tem que estar alinhado com os princípios e valores cristãos. Defesa da vida, defesa da família tradicional, defesa da família do modelo de Deus, conforme a Bíblia está dizendo. Então a discussão vai muito além disso. Hoje o grande problema é que tem cristãos que batem no peito, sou de direita, mas os ataques, a forma que ataca, e quando na verdade deveria atrair, deveria ser uma pessoa de construção, está mais levando aquelas pessoas para longe do que trazer para perto para ser conversado. É nisso que Jesus, foi muito criticado. Pô, você está sentando com essas pessoas? Pô, esse cara é um cobrador de imposto, esse cara não sei o que, entendeu? Chega uma hora que você tem que atrair, vem cá, e vamos conversar agora, eu vou te ensinar a forma correta. E Giovanni, você falou sobre se a Bíblia é de direita ou de esquerda. Obviamente, você tem toda a propriedade e razão no que fala, afinal, a Bíblia defende a vida, o que é certo, os valores, enfim. Eu estava pensando, mas Jesus sentou à destra do...
a direita do pai. Mas, Giovanni, rapaz, eu venho acompanhando desde o começo lá todo esse embrulho político que tem acontecido, principalmente no cenário nacional. A gente tem acompanhado. Você falou do Trump, das sanções e tudo, e por que o Lula não vai lá conversar? Porque parece que quem está trazendo esse mal parece o Bolsonaro. E porque parece que ele, então, isso está meio que favorecendo o Lula, e ele, então, não vai lá e não conversa para dizer, não, tudo isso está acontecendo, não é culpa minha, é culpa do governo anterior, ou seja, do Bolsonaro e tal. Acho que isso é meio que uma estratégia. Mas o que eu queria te falar é um incômodo na mente e de muita pessoa de direita, de muito cristão, porque parece que a esquerda está vencendo, cara. Parece que as pautas da esquerda estão avançando, parece que as pautas da direita estão sendo suprimidas. Isso dentro do cenário nacional é uma coisa que parece, né? Nem tudo que parece mas você como político que está lá no meio, lá, isso é só uma aparência ou de fato está acontecendo? Nas pautas de esquerda parece que estão vencendo. Você vê aí o maior representante da direita no Brasil, é o Bolsonaro, e você vê que ele está doente, né? Parece que está com câncer de pele, condenado a sei lá quantos anos de prisão, né? Foi condenado, nem começou ainda. O filho dele que está lá nos Estados Unidos lutando e está na iminência de perder o cargo, só não perdeu porque colocaram ele como líder de algo específico na Câmara, senão ele iria perder. Cara, o que está acontecendo? Por que está assim? Você tem uma resposta? A gente sabe que inclusive questões bíblicas, que a situação vai cada vez mais se afunilando, né? Piorando, do nosso lado. Mas a gente não pode se acovardar diante disso. Eu ainda acredito num levante do povo de Deus nesse sentido, em retomar os valores do cristianismo, os valores bíblicos, né? Para a nossa nação, eu acredito nisso. Mas se nós não tivermos uma união, que eu estava falando sobre a direita se autodestruir, se nós temos um ponto divergente, a pessoa já não é dos nossos. Então, eu acho que é um momento de construção do povo de Deus, buscar união. Dias atrás, eu vi, por mais de 2 horas, um canal muito famoso de uma igreja falando contra igrejas pentecostais. Não estou falando porque eu sou de uma igreja pentecostal, mas eu acho que naquele momento que está público, era hora de união, é hora de falar de Cristo. E é uma falha que na minha visão, a direita tem. Na hora que tem que estar unidos ali, vamos dar as mãos, tem pontos divergentes entre nós, mas vamos dar as mãos que a gente joga para o mesmo lado, é onde gera muita briga. O que a esquerda faz? Eles brigam sim entre eles, mas na hora de levantar por um nome só, por uma causa só, eles estão unidos e vão para cima. É uma coisa que a gente tem que fazer. Sabe, você acha que a falha da direita está justamente na união? Numa desunião, né, dos pensamentos políticos. E se nós não tomarmos cuidado, a esquerda vai permanecer no poder, que nós temos aí no próximo ano, vai ter eleição, e alguns nomes de uma direita estão se levantando aí, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio, alguns outros nomes aí mais alinhados à direita, defensores do agronegócio, e talvez seja hora de uma união deles, né? Obviamente, se o Bolsonaro for candidato, vai ser o maior nome para a direita apoiar. Você acha que há possibilidade? Posso dizer claramente, vão fazer de tudo para ele não ser. Isso é evidente, evidente. Mas se ele for candidato, é um grande nome para voltar ao poder, mas é hora, independente assim, de quem será o nome da direita, que você tem que estar unido em torno de um único nome para não ter o risco de perder essa eleição novamente. Essa é uma preocupação muito grande. Então tem bons nomes despontando. A família Bolsonaro, se não for o Bolsonaro candidato, vai ter que se unir a um desses que está se levantando. A Michelle é uma opção? Não sei se como cabeça da chapa, mas sem dúvidas, para voto é muito importante. Uma apoiadora com uma candidata, não sei se é ao Senado ou uma vice, alguma coisa assim, seria muito
O nome Bolsonaro é um nome muito forte. Não é um nome para se deixar de fora de forma alguma. De forma alguma. Bolsonaro, ele conseguiu assim, romper com muitas barreiras na política. Sim. Então é um nome... Ele fez muitos líderes, né? O Bolsonaro conseguiu algo muito interessante que nenhum outro presidente conseguiu. Hoje, ministros dele são deputados, governadores, são senadores, né? Temos uma série de pessoas que estavam com ele, que permaneceram na vida pública. Ele perdeu a eleição, não vou entrar nos detalhes se foi ou não foi, mas assim, ele não está nos méritos disso, ele perdeu a eleição, mas a base dele segue lá. Mas teve muito rompimento na base, muita briga na própria base. Então é hora de uma união, né? Retomar assim, vamos fazer o seguinte, naquilo que nós tivemos divergência, beleza, segura aqui um pouquinho, mas nós temos um ponto em comum, nós defendemos os mesmos princípios, valores, defendemos isso aqui para o Brasil, vamos estar unidos então para retomar o rumo aqui da nação. O senhor falou que ano que vem tem política, né? Tem pleito, né, eleitoral, tudo. E você, obviamente, vai estar envolvido nesse pleito para deputado. Sou pré-candidato. Pré-candidato, deputado estadual. Estadual. Giovanni, você já está no segundo mandato para vereador, sonhando, né, com a candidatura para deputado estadual. E, como você me falou, crescer nesse cenário, afinal, para você não é apenas uma aventura, ou não é uma aventura sob nenhum aspecto, é um ministério, é um chamado que você mesmo pontuou desde de criança ali, né? Eu até disse que não é uma criança normal, né? Assistir TV Senado com 8 anos de idade não tem que ser normal. Não tem como. Não tem muita gente normal na política, não. Mas o que foi que você fez até agora? Seu primeiro mandato, já primeiro ano desse segundo mandato, por que alguém deveria confiar em você? E o que foi que você fez que está sendo percebido pela população, ou mesmo que está sendo percebido, mas que a população melhorou por conta da sua estada lá na política? Dentro dos propósitos que nós colocamos, fala muito sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e também o apoio, né, à nossa comunidade evangélica que nos apoiou. Então, em maioria eu fui apoiado por pessoas do comércio, né, desenvolvimento da área do setor produtivo da cidade e por evangélicos. Nesse sentido, nós temos trabalho, eu falo primeiramente sobre desenvolvimento econômico. Isso, prestação de conta. É importante isso. Prestação de contas. Nós trabalhamos ativamente com o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Inclusive, sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Todos os assuntos, todos os projetos, tudo aquilo que fala desenvolvimento, geração de empregos, área industrial da nossa cidade, passam por nós. E nós estamos conseguindo muitas coisas em relação ao nosso município. Legal, gostei da ideia de olhar para a Câmara aqui, prestação de contas já. Prestação de contas. Em relação à parte de desenvolvimento religioso da nossa cidade, nós fazemos um trabalho muito forte com a comunidade evangélica de Londrina, trabalhando também junto com o Conselho de Pastores. Hoje, pastor Euquias, muito se discute da regularização de templos religiosos e nós estamos nesse processo ali na Câmara Municipal. Agora, falar em relação a projetos meus. Eu trabalho de perto com a acessibilidade de Londrina. Quando nós iniciamos o mandato em 2021, desenvolvemos um projeto que criou a Comissão de Acessibilidade na Câmara Municipal de Londrina. E com isso, nós começamos a trazer maior discussão para isso na nossa cidade. Nós ainda temos um déficit muito grande na forma de atendimento para, por exemplo, pessoas com autismo na rede pública de Londrina, tanto na educação quanto na área do atendimento ali na saúde, nós temos um déficit muito grande. Então, o que nós temos buscado fazer é essa proximidade das pessoas com deficiência do poder público para que nós venhamos a atingir os objetivos, que, por exemplo, tem um centro de referência ao atendimento ao autismo, que está parado já há muitos anos em Londrina, que falta apoio do governo, tanto estadual quanto federal, e se não tiver essa união, justamente por essa desunião do política, se não tiver a união, não vai conseguir se concluir. Estamos desenvolvendo, isso vai começar a rodar nos próximos dias na Câmara, eu acredito que vai ser um dos maiores projetos de desenvolvimento econômico de Londrina, o cartão material escolar, que vai envolver educação, desenvolvimento econômico. É um projeto que saiu do nosso gabinete, está sendo enviado pelo Executivo, para que em Londrina a pessoa vai receber um cartão, a família vai receber, toda a família que tiver crianças na rede pública da cidade, e o material escolar não virá mais pelo município,
Porque quando você faz uma licitação, compra de uma empresa de fora, o dinheiro não fica aqui. Qual é a nossa intenção? Que a pessoa compre no comércio de Londrina esse material escolar. Mas quem vai... As famílias vão ter esse cartão e elas vão ter liberdade Vai ter uma rede credenciada, lojas credenciadas de Londrina para comprar em Londrina. Uma coisa que nós precisamos Acho fazer. que vai comprar vai ser as famílias. As famílias. Porque se dá liberdade, por exemplo, a pessoa mora lá no bairro, ela pode comprar na papelaria do bairro. Entendi. O que nós sentimos? Quando tem as licitações... Mas esse valor ele vai vir da secretaria, no caso do Vem do Poder Público Municipal. Só que ao invés de nós comprarmos e dar, porque quando compra, a licitação quem vence é uma empresa de fora. Sim. E aí, vamos favorecer o nosso comerciante daqui. A família escolhe onde ela vai querer comprar, dentro de uma lista de empresas cadastradas de Londrina, e ela pode comprar aqui e fazer com que o dinheiro continue na nossa cidade. E Giovanni, a gente sabe que tem muitas mães, nesse ponto, a gente sabe que tem muitas mães que realmente estão buscando ali uma melhor educação para os seus filhos e tal, mas tem muita mãe, muitos pais que não estão nem aí para os filhos, né? Aí você falou agora, eu fiquei pensando, cara, esse pessoal não vai pegar esse dinheiro e não vai gastar com outras coisas? Não tem como, tá? Tem uma limitação, que esse cartão só pode ser utilizado, isso é possível, é um tá? cartão, não vai ser um dinheiro na conta da pessoa. Não é dinheiro na conta da pessoa, é um cartão que só vai poder ser utilizado nessas redes para comprar determinados materiais. Não tem uma limitação. Entendi. Não, infelizmente, porque senão vai perder a função. Igual pegar e jogar no igual o auxílio emergencial, né, que muita gente usou aí para aquilo que não deveria. A Bolsa Família hoje é usada para... Não, tem uma limitação. Para muitas mães irem pro pagode e a criança fica lá morrendo a míngua. Justamente. Não, por isso que a gente colocou essa limitação e é possível, já é desenvolvido em algumas cidades. E a nossa intenção é que aqui em Londrina isso também aconteça. É uma forma de fazer com que o recurso seria bacana fazer com o Bolsa Família também assim, né? Rapaz, eu vi um projeto ontem, achei interessante. De uma cidade, preciso lembrar, mandaram para mim aqui na rede social, eu não lembro quem mandou. De uma cidade que o município, para quem está cadastrado no município e recebe Bolsa Família, é oferecido um emprego, se a pessoa tiver condições de trabalhar, né, saúde e tudo. Se a pessoa recusar o emprego, ela perde o benefício. Cara, seria muito bom, olha. Interessante, né? Acho que eu já vou ver alguma situação nesse sentido aqui. Tem que ver o complicado da Câmara, as pessoas falam, pô, mas tem que fazer mais projetos, precisa de mais projetos. É importante deixar claro o que o vereador pode e não pode fazer. Tem projetos que nós podemos desenvolver. Alguns nós escrevemos o projeto e passamos ao executivo, porque não pode partir do vereador. Esse caso do cartão material escolar mesmo. Nós escrevemos o projeto junto ao executivo. É um projeto do nosso gabinete, mas tem que partir do executivo, porque nós não podemos fazer nada que vai onerar o município. Porque quem cuida do recurso direto do município é o prefeito. Sim. Então, o vereador ele não pode, eu não posso, por exemplo, instituir, eu vou criar uma UPA aqui, eu vou construir uma escola aqui. Não pode. Nossa principal função é ser um agente fiscalizador do recurso público e levar, assim, ao prefeito ser intermediador da necessidade da população. É porque é vocês que estão ali na rua, vocês que estão perto da população. É difícil até você fazer um quebra-molas, é difícil até você desentumpir o bueiro, porque é muito burocrático o processo e você depende muito do Poder Executivo Municipal. Então, o vereador, ele trabalha muito no controle, trabalha muito na fiscalização dos recursos públicos. Eu sou presidente da Comissão de Finanças. Daqui a pouco nós teremos a votação da lei orçamentária anual. Vamos ver quanto que a gente vai ter de recursos para cada pasta do município. Vai passar para a minha comissão, eu provavelmente vou ser o relator disso. Então, o nosso trabalho vai muito além do tapar buraco, do desentupir um bueiro, do pintar uma faixa. Isso é o que as pessoas mais sentem. Capina, roçagem, é o que as pessoas mais sentem. A nossa função ela é legislativa. Tudo aquilo que o município vai fazer precisa passar pela autorização dos vereadores. Então, é analisar leis. Por isso que eu fui me preparar. Sou formado em Ciências Contábeis pela UEL, fiz um MBA em Gestão Pública, porque a nossa função é legislativa, é acompanhar de perto isso. Então, não é muito a parte ali de você fazer esse atendimento. Nós auxiliamos o Executivo no atendimento à população. Tá? É importante ouvir a população. Mas a principal função é na fiscalização dos recursos públicos. Mas o que eu percebo também, Giovanni, pelo menos com você que eu tenho esse acesso, sempre que tem alguma demanda da população mesmo, demanda simples,
a gente recorre a vocês sempre estão ali abertos para ouvir acerca dessa demanda e não apenas ouvir, mas buscar uma solução. Eu mesmo sou prova disso, né? Teve uma senhora que me procurou com uma demanda e eu entrei em contato com o teu assessor Raimundo, tá ali, Raimundão. Deu certo, Raimundo? Deu tudo certo, ele correu o Raimundo, nossa, aí a família lá foi assistida de maneira muito, até melhor do que era a expectativa. E você falou, por mais que essa não seja a função sim, do nós vereador, damos um auxílio, né, para o executivo. Essa é uma função do executivo e a gente auxilia nisso. Muito bom. Porque o vereador... Inclusive, vocês estão de parabéns. Obrigado, eu fico feliz de saber que foram bem atendidos. A nossa função também é ser intermediador das necessidades da população com o executivo. Mas quem executa esses trabalhos é o prefeito, por exemplo. A responsabilidade de dar vagas em escola é do prefeito, mas o vereador pode cobrar. A responsabilidade de ter cuidado do trânsito é do prefeito, mas o vereador pode cobrar. Então nós somos intermediadores. Tá? Essa é uma função secundária do vereador. Inclusive, você falou de trânsito agora e eu lembrei de uma reclamação recorrente, que é aquelas faixas, a gente está falando da cidade de Londrina, que é aquelas faixas ali nas rotatórias, rapaz, faixa de pedestre. Em cima ali é uma coisa de louco aquilo, causa acidente demais. Você falou de trânsito, eu lembrei agora, porque é uma reclamação recorrente por parte de todo motorista, inclusive do pedestre também. Sim, eu não sei por que não muda isso. Uma das melhores formas de resolver essa questão de rotatória, o pessoal tem que tomar cuidado do jeito que fala, né? Mas as trincheiras resolvem, mas vai falar de trincheira aqui em Londrina, o pessoal já fica com preocupação, né? O que seria a trincheira? Igual foi feito lá na Leste Oeste com a Rio Branco, por exemplo. O senhor está lembrado? Demorou bastante ali, o elevado ali. Não chega a ser elevado que ela passa reta ali, né? Mas são algumas situações, tudo isso envolve obra, transtorno, e às vezes a faixa vem com uma solução temporária e acaba ficando, né? O cobertor do poder público é curto. Você vê que Londrina, nós temos orçamento aí de pouco mais de 3 bilhões e meio para 4 bilhões ano. Pensar que tem empresas que sozinhas faturam isso. Mas nós temos isso para cuidar de mais de 600 mil pessoas, que é a nossa população, mais pessoas que trabalham aqui, mais a população flutuante que nós temos aqui, estudantes, pessoas que vêm fazer tratamento médico, pessoas que são de outras cidades e trabalham aqui. Então é um recurso escasso para tantas coisas. Giovanni, você falou sobre cuidar da população. Recentemente saiu acho que é um projeto de lei, eu não sei se foi sancionado, parece que só falta o prefeito sancionar. Acho que foi da Gescão, sobre internação compulsória. Então, está sendo discutido, vai ter que ser vetado, e está sendo discutido isso, porque é um projeto que tem que partir do executivo, justamente, né? A diretriz como essa tem que partir do executivo, como esse projeto meu que foi colocado também. Muitas vezes nós colocamos um projeto para ele começar a ser discutido, lá na frente a gente vê que tem que partir do executivo. É muito prudente, tá? Eu apoiei esse projeto. Porque nós entendemos que uma pessoa que está sob efeito de entorpecentes, não sei se vocês já tiveram oportunidade, eu entrei um tempo atrás lá no Marco Zero. Ali vira um mocó, é uma coisa que a gente tem cobrado há muito tempo para que ali seja uma área, poderia ser um parque aberto da cidade, né, o Marco Zero ali. E vi muitas pessoas ali sob o uso de drogas, e a pessoa que está sob efeito de entorpecentes, ela não está fazendo uso total ali da sua inteligência para decidir o que é melhor para ela. Se você oferecer um prato de comida ou uma pedra, ela vai querer a pedra para fumar. Então, é prudente que essa pessoa seja internada, assim. Internação compulsória. Compulsória, é prudente. Eu defendo isso, acredito que você fazer dessa maneira é um ato de amor também, né? Para essas pessoas. Só colocando de uma outra forma, obviamente não subestimando você que está nos acompanhando, mas de repente para colocar para alguém que de repente esteja se perguntando, um adolescente, né? O que é compulsória? Compulsória é... Forçado. É forçado. Na linguagem do populazão mesmo, é forçar ali a pessoa, internar contra a vontade dela, mas vendo a necessidade, vendo que aquilo é melhor para ela. É tipo um paizão ali que pede, você não vai... Castigo, isso aí. Isso, e coloca ali. Então, você é a favor disso? Eu acredito. Sou favorável. Eu acredito que se passar, faria um bem grande para a sociedade. Inclusive, alguém falou sobre a limpeza das ruas, porque
pelo que parece, muitas das pessoas que moram nas ruas hoje aqui em Londrina, elas não são daqui de Londrina, elas vieram Sim. exportadas de algum lugar. Isso nós constatamos. Eu já andei por diversas vezes nas ruas, já abordei essas pessoas que estão em situação de rua usando droga, e você começa a ver, são pessoas que vieram de fora. Inclusive, algumas cidades que nós identificamos que a pessoa descartava, né? Colocava no carro e... Não é a forma mais adequada de dizer, mas descartava, desovava que pessoas em situação de rua. E eles se comunicam, as pessoas em situação de rua se comunicam. Eles vão falando entre eles, lá em Londrina tem alimento, tem não sei o quê. Mas hoje, eu vou falar aqui para essa câmera, bem direto para vocês. Não dê esmola para quem está na rua. Não dê esmola. A esmola sustenta o tráfico de drogas. Hoje em Londrina nós temos diversas casas de apoio, casas assistenciais que dão suporte, alimento, banho para as pessoas que estão nas ruas. Depois que eu entrei na vida pública, eu comecei a questionar. Já procurou assistência? Eles sabem onde tem. Já procurou o acolhimento? Porque se a pessoa hoje em Londrina se mantém nas ruas é para usar drogas. Claramente eu falo isso. Criar esse suporte. Claramente, porque há esse suporte. Nós temos diversas entidades dando esse apoio. Então, a pessoa que continua na rua, para ser justo, se ela não foi orientada ainda, porque a maioria sabe, ela está lá para usar drogas. Inclusive, nós tínhamos colocado um projeto, esse projeto, por uma pessoa da mídia, foi muito massacrado, que era ter placas nas ruas, não dê esmola, oriente. Oriente primeiro. Pergunte para a pessoa, você já buscou o acolhimento? Já buscou a rede de apoio do município? Porque se a pessoa permanece nas ruas e você está dando dinheiro para ela, é para financiar o uso de drogas. Pode ter certeza disso. E isso eu digo, até por conversar com alguns pastores hoje que cuidam de casas de recuperação na nossa cidade, e eu não pedi autorização, então não vou falar aqui o nome, né, de alguns desses pastores, que falaram, enquanto eu estive nas ruas e as pessoas dando dinheiro, eu continuei usando droga. O dia que as portas se fecharam, eu busquei uma solução na minha vida. Então, e dar drogas para quem... Dar dinheiro para quem está nas ruas é para ajudar a comprar drogas. E Giovanni, você falou sobre as placas, não dei esmola oriente. Seria interessante, de repente, nessas placas, colocasse não dê esmola, oriente para... Aí o nome da instituição. Essa é a ideia, os números. Isso, os números. Os números contar, essa é a ideia, realmente. Seria bem... Porque, por exemplo, você me perguntar agora, para mim, quais são as casas que fornecem esse apoio aqui em Londrina? Eu não saberia te falar, a não ser aquelas que a gente vê no sinal que pede nós aquela temos aqui ajuda. o número, por exemplo, da abordagem. Essa era a ideia, tá? A pessoa não precisa saber o nome de todas as casas, mas ter realmente a central, o número da abordagem ali para que ela possa ligar. E eu já fiz muito isso. Ter uma família aqui e tudo, né? É meio comum isso. Mas eu trato direto com a secretária, mas a intenção é ter a central, né? Para que a pessoa ligue, tem uma pessoa que está aqui na esquina da rua tal, dá um suporte para ela, é enviada a abordagem lá, isso aí a gente já faz. Eu acho que até orientaria a própria população. Essa é a porque ideia. Um grande percentual da população de Londrina não sabe como direcionar alguém que possa chegar pedindo ajuda. Por exemplo, se alguém chegar, olha, você poderia me ajudar onde tem uma casa de apoio e tal. A pessoa fica perdida, não sabe, porque essas informações, elas estão disponíveis, mas elas não são populares. Né? Eu acho que um projetinho aí para popularizar essas informações. Sim, uma coisa que nós vamos retomar, ali teve uma situação popular, né, muito desgastante nesse sentido, mas precisamos retomar. A gente que trabalha muito perto do comércio também, parte do setor produtivo, imagina uma pessoa ter que chegar para abrir sua loja, e junto com seus funcionários ter que lavar ali porque está cheio de fezes e urina Terrível. na frente da sua loja. É muito desgastante para as pessoas isso, né? Então nós precisamos realmente que tenha essa orientação, e a pessoa que está na rua não tem dignidade. Não existe dignidade. Não existe dignidade, não adianta, precisamos dar uma condição digna, liberdade. Não tem dignidade na rua. Não dá para a pessoa permanecer na rua, não pode ficar. A rua não é lugar para ninguém morar, não é lugar para ninguém dormir. Essa pessoa tem que ter um local adequado, e aquilo que eu falo, por mais que nós estejamos vivendo num país livre, nós precisamos orientar para que não haja uma degradação social.
Sim. Um país livre de verdade, ele dá liberdade para você se manifestar, mas ele coloca diretrizes, coloca regras para que essa sociedade não se autodestrua. Não é uma sociedade sem limites, né? Sim, a vida em sociedade requer limites. Com certeza. A liberdade tem que estar na expressão, a liberdade tem que estar na parte religiosa, para você professar a tua fé, a liberdade tem que estar para você criticar o governo, para você falar o que você quiser do presidente, mas você não pode fazer o que você quiser contra ele. Eu posso não gostar do presidente, posso falar contra ele, mas eu não posso atentar contra a vida dele. As leis, elas estão para garantir, né? Entendeu? Justamente. Então, como a mesma situação no político, você pode falar contra, você pode criticar, você pode dar todas as suas opiniões, mas você não pode fazer nada que vá ali atentar contra ele no sentido físico também, eu creio, em outros casos. Você, no caso da liberdade de expressão que você falou, né? Você pode falar o que você quiser, mas você tem que entender também. Você vai ouvir o que quiser, né? Que você vai ouvir, não apenas ouvir, mas você vai ser É. sancionado pela lei, porque a liberdade de expressão, né, ela esbarra em algumas leis que, se você passar por cima, Justamente. você é sancionado, você é chamado, Justamente, você justamente. responde. Uhum. Né? Então a liberdade requer limites. Interessante falar isso, É. né? A liberdade requer limites. Você precisa entender que em tudo isso vai requerer limites para que a sociedade não se autodestrua. Então é importante esse entendimento da população. Os países, e isso tem muito que ver da parte cristã, né? O cristianismo preza muito pela liberdade. Sim. Teve um pastor falando, não sei se foi o Licurgo, qual foi o pastor que falou que os países cristãos são os que mais têm liberdade de expressão. Sim. Liberdade religiosa, liberdade para ter movimento de todos os tipos. Quando que num país que não é cristão você vai ver uma passeata LGBT? É verdade. Vai lá nos países muçulmanos, lá na nossa... Você não tem isso lá. Não tem. Então, ali, o país cristão dá liberdade até para a pessoa falar contra. Vai lá na Coreia do Sul, né? Coreia do Norte. Coreia do Norte, vai lá Faz fazer um uma passeio. passeata dessa. Não faz. LGBT, vai colocar as crianças lá pra sambarem lá. Não né? Então, o cristianismo dá liberdade até para a pessoa pensar o contrário. Sim. Mas existem limites sociais para que a sociedade não se autodestrua. Giovanni, então 2026 vem mesmo, já está no coração, já para deputado estadual. Esse é o nosso desejo, estamos orando nesse sentido, até agora tudo direciona para isso, né? Ficar entre os mais votados da cidade contribui para isso, mostra uma aceitação muito grande do nosso trabalho, uma participação política muito forte aqui em Londrina, uma atuação de perto nos principais problemas sociais de Londrina. Do nosso partido eu fui o mais votado do interior do estado. Legal. Então tudo isso credencia para nós buscarmos aí ser um representante no estado da nossa região, né? Representar estadualmente a nossa região. Os números, nada disso ainda não é disponibilizado, né? Só quando... Não, isso daí é coisa... Essa questão de número, tudo, acontece ali 60 dias, poucos dias antes das eleições, tá? Mas e o partido? Que é quando... Hoje eu estou no PSD, e que tudo indica permanecerei, a não ser que haja uma reformulação muito grande, né? É muito difícil que haja uma mudança agora. Partido Socialista Democrático. Socialista não, né? Partido Social Democrático. Partido Social Democrático. Eu digo que a maior parte dos partidos hoje no Brasil são os partidos de centrão e centro-direita, né? São a maior parte dos partidos, né? O que eu não estaria num partido de esquerda, né? Mas a maior parte dos partidos você tem de todos os tipos de pensamento. Você pega, por exemplo, o partido hoje que um dos partidos que mais representa a direita no Brasil, que é o PL, é Partido Liberal. Giovanni, então tem que tomar. O que eu digo que vale mais é o próprio candidato do que o partido, a não ser que seja um partido de esquerda, aí não dá. Porque aí você vai ter que comprar as ideologias daquele partido, Justamente. né? Você vai ter que levantar as bandeiras, bandeira do aborto, bandeira não sei de quê, bandeira das drogas. O que eu prezo muito para um partido que tem liberdade para defender aquilo que eu acredito. Aquela questão da casa. Se você está numa casa, você vai ter que jogar com as regras da casa. Sim, e se você estiver numa casa vermelha, você vai ter que aderir àqueles princípios que são defendidos, né, que são antiprincípios do meu ponto de vista. Giovanni, só uma curiosidade.
por exemplo, é visto o Centrão como se fosse uma praga, assim. Parece que é uma praga o Centrão ali. Ah, porque o Bolsonaro se vinculou com o Centrão e sei o quê, e Deus sabe. O que é o Centrão? O que é o Centrão? São aqueles que não jogam nem para a direita nem para a esquerda, vai com quem paga melhor. Como é? O que é o Centrão? Como é o Centrão? Politicamente, hoje eu vejo muito disso. Quem paga melhor, ele vai. Eu acredito que a questão do centro, ela está indo além de uma parte ideológica, está indo para uma parte de articulação política. Hoje, o Bolsonaro tentou, né, articular bem com o pessoal do Centrão, o famoso Centrão. São alguns que não se posicionam ideologicamente, muitos desses não se posicionam ideologicamente. Vai conforme a onda. Eu acho que vai muito conforme a onda, são pessoas que jogam muito ali conforme está o governo. É prudente, e aliás, todos os políticos têm que ter posicionamento, tá? Ideologicamente sobre alguma pauta, porque isso, você perguntar para um político, pô, armamento, tem um posicionamento? Aborto, tem um posicionamento? Questão LGBT, tem posicionamento? Tô falando aqui os mais polêmicos, né? Sim. Das drogas, tem um posicionamento? Tem que ter posicionamento. Tem que ter posicionamento. Então, e tem que lutar de acordo com aquilo que ele acredita. Eu digo que o maior engano para a população não é o maior erro, não é o cara ter um posicionamento e defender ele, mesmo que ele seja contrário ao meu, porque ele está defendendo aquilo que a população dele apoiou. O cara de esquerda, por exemplo, se ele está lá defendendo aquilo que a esquerda diz, ele não está sendo hipócrita, ele está defendendo as pessoas que votaram nele. O da direita, a mesma coisa. O da esquerda fala, eu sou a favor do aborto, da direita fala, sou contra o aborto. O cara que é do centro, qual que é a opinião desse cara? Quem que paga mais? E aí? Isso é ruim. Mas a questão, eu acredito que deve ter sim uma conversa entre todos os políticos, mas tem que saber os posicionamentos de cada um. Se a ideia do Centrão é um cara que não tem posicionamento para nada, esse cara não tem... É político para quê? Não é nem salgado, nem insosso ali no meio. Justamente, ali, o que eu prezo. Fede nem cheira. O que eu prezo, e é alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado com os extremismos, que tem que se conversar. Todos os políticos têm que se conversar. Mas me parece... Se eu sou um deputado da direita, ou se eu sou um presidente da direita, eu tenho que conversar com os políticos da esquerda, porque é o Brasil, é negociação política, não estou falando de articulação ruim, de ilegalidade, mas faz parte você conversar para tentar colocar suas políticas para rodar. Agora você tem que ter lado. Por exemplo, eu posso falar, eu gosto de azul, eu gosto de amarelo, tá, mas vamos lá, mas a gente tem um outro posicionamento aqui pelo Brasil, e aí? Entendeu? Agora, aquele cara que não tem posicionamento para nada, que político é esse? O cara não se posiciona para nada, não se mostra para nada, não dá a cara para nada. Não defende nenhuma bandeira. Não defende uma bandeira. Mas está ali só para manter. Mesmo. Mas me parece, Giovanni, que não dá para governar sem o Centrão. Pelo que eu tenho percebido, que o político que ele quiser se consolidar, pelo menos, principalmente no cenário nacional, ele vai precisar dos partidos de Centrão. Tanto é que, obviamente não tem nenhuma profundidade nisso, mas muitos dos partidos do Centrão pularam do barco, né, da esquerda, e isso trouxe um dano muito grande para a esquerda no cenário nacional, lá em Brasília e tal, porque os partidos do Centrão pularam do barco. Parece que não dá para governar sem esses caras. E, obviamente, você está falando sobre políticos posicionados com uma pauta e tal, tanto de direita quanto de esquerda, mas me parece que os políticos mesmo são os caras do Centrão, que estão ali... porque é um cara que nunca perde, né? Dançando conforme a música. É um cara que nunca perde. É um cara que, se a direita está governando, ele tenta abraçar a direita, se a esquerda está governando, ele tenta abraçar a esquerda, mas a gente precisa que na questão ali da articulação política, do orçamento, tudo, ele precisa ele vai ser importante pro governo. Uma coisa que faltou, né, um pouco ali no governo Bolsonaro, é essa articulação por parte da base dele no Congresso Nacional, articular com esses partidos do famoso Centrão, né? O que fique bem claro que essa é uma percepção, né, que eu tenho. Não é questão de posicionamento político, é realidade. É realidade, não é um posicionamento político, até porque, como o senhor mesmo mencionou, e eu faço questão de reiterar aqui, eu sou cristão,
tenho a honra de pastorear a igreja, tenho as minhas convicções, mas a gente deve olhar para isso de maneira lúcida e dizer, parece que esses caras aqui... Eu vou resumir facilmente isso. Dos mais de 500 deputados lá, se eu sou presidente e preciso aprovar um projeto, não adianta eu contar só com a minoria que concorda comigo. Sim. O que eu não posso fazer é me corromper e me vender aos valores daqueles que pensam diferente. Aí você precisa dialogar. Mas eu preciso dialogar. Mesma coisa na Câmara Municipal. Eu poderia ser sozinho, o único vereador que tem os pensamentos mais alinhados ali à direita, ao conservadorismo e tal. Mas na hora de aprovar um projeto, eu preciso do voto dos outros vereadores, seja de direita ou da esquerda. Sim. Eu não vou concordar, eu não vou me vender aos valores daqueles que pensam contrários a mim. Mas eu vou precisar dialogar, porque eu preciso do voto dele. Essa é a política. E a boa política. A gente está conversando aqui com Giovanni Matos, um crente cristão, servo de Deus, diácono na casa do Senhor, que serve ceia. Eu te vi num vídeo, você servindo ceia. Opa, sempre lá. Todo segundo domingo estão lá. E, além de tudo isso, é crente, né? E além de todos esses adjetivos que eu pus no seu nome, ele é político. Pela segunda vez, né? Segundo mandato consecutivo aí, de vereador. E a pergunta inicial para esse bate-papo foi: dá para ser crente e ser político? E a gente tem visto, a partir da fala do Giovanni, não apenas da fala, e nesse ponto eu sou prova disso, da vida, do posicionamento, de que dá, né, Giovanni? Dá para ser crente, ir para o céu quando o arrebatamento acontecer. Dá para ser crente político. Dá até para ser crente pastor. Dá né? até para ser crente pastor. E é interessante falar isso, viu? Tem muito pastor que está lá, né, infelizmente, né? Está lá no púlpito, mas no dia a dia não é crente não, né? Então, a questão do ser cristão é em todos os momentos da nossa vida. Não tem como ser crente só na igreja, né? Não é uma roupa que você veste para uma ocasião, né? Eu falo muito disso lá para a equipe. Falei, gente, nós representamos, nós somos o nosso ministério o tempo todo. O tempo todo. Então, no nosso gabinete, nós temos nosso momento devocional, momento de oração. É mesmo? Nós temos, sim, inclusive, Raimundo, já marcar com o pastor Euquias para nos próximos dias ele ser um dos que vai levar a mensagem lá. Já estou até pensando aqui no que João Batista falou. Eita. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aí, nós sempre temos esses momentos, a gente ora junto, a gente defende muito essa questão de preservar o respeito e integridade cristã ali dentro da Câmara Municipal. E eu falo para eles, nós somos vidraça. Nós escolhemos a vida pública, todos ali têm vida pública, dentro da Câmara e fora, né, obviamente. Todos exercem o ministério. Então a gente precisa ficar muito atento para não perder a essência. Eu até sei da resposta, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Se voltássemos no tempo, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, no dia 2 daquele mês que você falou, acho que foi dia 2 de abril. Sim, sim. Aí dia 3 de abril aconteceu, mas aí se houvesse a possibilidade da volta no tempo dia 2, porque foi no dia 3 que saiu o seu nome, tudo e tal, faria tudo de novo? Ah, faria. Faria. É muito gostoso estar na vida pública ali, tem seu lado, né, penoso, mas vale a pena. Os resultados obtidos ali são muito gratificantes. Uma coisa que você fez durante esses 5 anos e que te marcou na vida pública, que você disse, caramba, valeu a pena, vale a pena, é por isso que eu estou aqui. Tem uma questão de articulação para você destravar algumas pessoas que esperam atendimento. Eu acho que aquilo que toca o dia a dia das pessoas diretamente, principalmente na parte de educação e na parte de saúde. Pelo nosso gabinete, a gente conseguiu desenrolar uma cirurgia, uma vaga, um atendimento para alguém, e teve situações da pessoa falar, nossa, muito obrigado, né, vocês ajudaram com o atendimento do meu filho, do meu pai e tal. E é muito gratificante, você fala assim, poxa, vale a pena isso. A gente recebe isso diretamente, diariamente ali no gabinete, e eu falo, pô, vale a pena.
Quando você vê que o teu resultado tocou a vida o teu trabalho tocou a vida de alguém, deu resultado. Eu falo isso sempre para a equipe. A política que vale a pena é aquela que muda o dia a dia das pessoas. Isso não é só política. Se você está fazendo alguma coisa e não está mudando a vida de pelo menos uma pessoa, não está valendo. Não é tudo que a gente consegue falar sim, não é tudo que a gente consegue resolver, mas se dessas pessoas está dando certo, amém. Amém. Me lembra a história, meu pai que me contou esses dias, de um senhor que estava na praia e tinha algumas estrelas do mar na areia, ele tentando jogá-las de volta para a água. Não sei se o senhor já ouviu essa história. Acho que sim. E chegou uma pessoa e falou assim: o senhor acha que vai conseguir salvar todas essas estrelas do mar? Ele falou: todas não. Aí pegou mais uma e jogou para a água. Falou: mas essa foi salva. Para essa então, foi feita a diferença. Então, assim, eu acredito que talvez a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, mas as pessoas que a gente está ajudando tá valendo a pena. É igual a nossa vida como cristão, a gente não vai conseguir salvar todo mundo, a gente não vai conseguir chegar em todo mundo e pregar para todo mundo, mas se alguns da nossa volta ali já forem salvos conosco, tá valendo a pena, tá valendo a pena. Quero adicionar aí dentro desse leque de motivos, né, de satisfação que você carrega dentro da sua vida pública, desse casal lá que conversou direto com o Raimundo, que está ali. O problema deles era transplante de córnea. E o tratamento era justamente para voltar a enxergar. Eu lembrei que foi de uma outra cidade, uma situação, não foi? Isso, lembrei de Sorocaba, não foi? Sorocaba. Eu estava lembrando, é verdade. E a situação dele era o transplante de córnea para voltar a enxergar, e ela tinha algumas limitações de saúde e tal. Então tinha toda aquela questão lá, Raimundo, e eles estavam tendo muita dificuldade para prosseguir com todo o tratamento, com tudo que tinha que ser feito para a cirurgia e tal. E porque vocês ajudaram, obviamente a glória é de Deus, mas porque vocês ajudaram, porque vocês colocaram a mão, se preocuparam com alguém que vocês nem conheciam, não sei nem se conhece pessoalmente, mas na ocasião não se conhecia, e porque isso aconteceu, ele está enxergando. Glória a Deus. Enxergar, tá bem, ela também. Ela fez primeiro, depois ele fez transplante de córnea, e tão bem. Então, sempre que pensar se valeu a pena, dentre os muitos testemunhos que vocês têm, tem mais esse. Então vale a pena. Na campanha, eu lembro que a gente estava ali e muitas coisas assim, eu tenho uma equipe muito boa. Cara, o pessoal que está com a gente ali, eu digo que são pessoas também vocacionadas para a vida pública. Somos ali em 7 no gabinete, né, contando comigo, tem mais 6 na equipe, está ali o Raimundo, está o Dr. André, que é o chefe de gabinete, advogado, está a Andressa, está o Sargento Rocha, a Gabi e o Felipe. São todas pessoas assim, que lidam com o público, e todos eles têm pelo menos uma história de pessoas que assim, tiveram a vida modificada pelo trabalho que nós desenvolvemos ali. E às vezes chegam situações para mim: teu gabinete ajudou? Eu falei: sério? Mas quem foi? Foi o fulano, foi o outro. Pessoas dentro do gabinete ali da equipe, e situações que às vezes eu não fico sabendo, né? São muitas coisas, mas a pessoa vem agradecer. E eu digo que eu sou só a cara e a voz da equipe, né? O nome do gabinete está ao meu lado, mas o trabalho é dessa galera aí. Da equipe. E eu sou o porta-voz dessa equipe aí. Eu falo assim: gente, talvez o nome elogiado ou xingado é o meu. Mas o trabalho é dessa equipe. Sabe que isso é uma marca do verdadeiro líder, né? Você falou sobre o Bolsonaro lá atrás, que muitos dos que trabalharam com ele, dos ministros dele, hoje são governadores, senadores e tal. É porque ele, no exercício do seu mandato, ele não reteve a glória para ele, vamos colocar nesses termos. Não, fui eu que fiz porque eu fiz. Não, a minha equipe fez, olha, ele é que correu, ela que correu, e isso aconteceu. Eu acho que isso é uma marca de qualquer verdadeiro líder, e a gente se estende para a igreja. Eu acho muito esquisito quando o pastor diz: porque eu coloquei aquela telha ali, porque eu pintei a igreja. Que você, rapaz, foi os obreiros que tiveram com você, claro, sob a sua liderança, mas não foi você sozinho. Então, dei nome aos bois, né? Divida essa alegria com os demais, porque não foi só você. Né? E eu gosto muito dessa postura do líder,
de dizer foi o irmão, foi a irmã, eles estiveram aqui, dar os nomes, olha, aconteceu por causa da equipe, não foi eu que estive ali sozinho. E eu acho muito bacana quando você fala isso, ó, Andressa, o Raimundo, doutor André e etc. Né? Então, tanto que uma das coisas que eu gosto de fazer e cobro muito que eles façam, eu gosto que eles apareçam nos vídeos, quero que eles se exponham comigo, justamente para que as pessoas vejam, né, que tem uma equipe por trás. O nome que está ali é o meu, mas tem essa equipe ali junto, né? Então é importante as pessoas saberem quem está servindo, quem está fazendo. Nós somos pessoas públicas e precisamos servir a todo momento. Então eu gosto muito dessa exposição deles também. E Giovanni, você já falou sobre os planos para o ano que vem, então a gente vai colocar uma vírgula nesse nosso bate-papo, porque com certeza você vai vir já deputado. Você ainda vai vir aqui deputado? Eita glória! Foi deputado, foi eleito deputado mais votado de Londrina ou do estado, né? Amém. Não vou mais lá no podcast do De Leão, não preciso mais disso. Agora é Flow, agora é Inteligência Limitada. Ô, louco. Com certeza, você, sobretudo, é meu amigo. Uma honra ter o senhor com a gente aí, né, nessa caminhada, e estar ao seu lado também na jornada. Aquele negócio, é uma situação múltipla, né? O senhor, ou melhor, são os dois caminhos. O senhor nos permitiu entrar na sua vida, nós permitimos o senhor entrar na nossa vida. Sim. Então, obrigado, viu, pela essa amizade, por esse carinho com a nossa família sempre, pelo apoio, né, em oração e apoio político também ao nosso gabinete. Sei que o senhor nos ajudou muito, então obrigado por tudo, conte com a gente. Quem quiser, estamos à disposição. Redes sociais? Redes sociais lá, Giovanni Matos, depois acho que dá para colocar aí, né? Dá, sim. Giovanni Matos, Instagram, Face, tem o número também do gabinete, o 991304556. Só deixar claro para as pessoas, às vezes as pessoas mandam mensagem aqui, esse aqui é meu celular particular, e eu não estou dando conta de WhatsApp, é muita coisa, mas nós disponibilizamos um WhatsApp do gabinete, que a equipe ajuda, né, também, para essas demandas mais urgentes, para falar por lá. Legal. Giovanni, obrigado demais. A gente está gravando esse bate-papo num sábado, né? Num sábado, um dia que supostamente deveria ser um dia de descanso, dia de fazer o reset ali. Mas eu te agradeço muito. Uma honra, pastor. Ter disponibilizado o seu tempo. Raimundão. Fala alguma coisa aí, Raimundo. Fala nada. Fala aí, Raimundão. Fala aí. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu só queria pontuar uma situação, falando a respeito da... Não tinha que ter dado palavra. Dar a palavra para cliente é isso. Uma coisa que é interessante falar sobre a questão das demandas é que muitas vezes as pessoas não entendem que o trabalho do vereador não é simplesmente atender os pedidos dos municípios. Não isso, além de legislar, fazer as leis e tudo mais, ele coloca à disposição a equipe de forma inteligente, ou seja, usar o serviço público de forma inteligente. Muitas vezes as pessoas não conseguem ser atendidas porque desconhecem de que forma e de qual maneira de utilizar esse serviço. Um exemplo foi esse testemunho que o pastor acabou de comentar. Saber utilizar o serviço, por exemplo, eles precisavam de transporte para ir até a outra cidade. E muitas pessoas não sabem não têm conhecimento desse dispositivo que o município oferece e de que forma que chega até esse dispositivo. Então, assim, de uma maneira muito prática, em torno de 15 dias, máximo 20 dias, ela conseguiu não somente o transporte, tanto dela quanto do esposo, como também uma parte da estadia dela na cidade lá, onde ia fazer o tratamento, para poder retornar novamente para Londrina. E tudo isso pago pelo município. Então, quer dizer, usar o serviço público de forma inteligente. Então, para isso, o Giovanni escolheu sabiamente todos da equipe ali, todo mundo com conhecimento em determinadas áreas, todo mundo conhece, algumas tem as suas áreas específicas, né? Especificidade, olha, buscou trava-língua, né? E conhece de forma que pode trazer à tona a demanda de forma mais eficiente. Escolheu de maneira técnica. Exatamente, escolheu de maneira técnica. São todas pessoas com princípios, valores, são todos cristãos ali, mas também não apenas isso, pessoas que sabem trabalhar corretamente. É isso aí. Obrigado, Raimundo. Esse ponto é importante, porque
O Raimundo trouxe um negócio muito bacana aqui. A gente vai conversar de novo. Não, só para a gente pontuar isso. Um dos motivos de o porquê o Bolsonaro ele foi bem sucedido foi porque ele colocou pessoas técnicas para ocupar cargos pontuais, né? E isso deveria ser o padrão na vida de toda pessoa pública. No caso, sou vereador, você vai precisar de uma equipe, você falou 8 pessoas, né? 8 pessoas... Nós somos ali em 6. 6 pessoas. E essas pessoas não devem ser só por afinidade. Porque, pelo que me parece, a pessoa, para ser um assessor, supostamente ela não precisa ter nem ensino médio completo. Não. Só não pode ser analfabeto. Pois é, só não tem que saber ler e escrever. Mas não precisa ter nível superior, não precisa ter absolutamente nem fundamental. nada. Basta tu gostar da pessoa Nem para política, infelizmente, deveria, né? Pois então, aí que vem a preocupação do político sério com o bem-estar da população. Que, como o Raimundo falou, colocar pessoas que têm uma capacidade para poder atender as demandas que vão chegando. Porque senão já pensou, colocar uma pessoa que não conhece de município, não conhece de lei, não conhece de nada, aí chega uma demanda e a pessoa fica perdida. Eu acho que é por aí. Né? Eu digo assim, tem que ter a capacidade técnica e se for um irmão, melhor ainda, né? Você entra no avião, você vai lá no comandante e fala assim, vou dar a paz do senhor para ver se ele é crente. Você quer saber se ele sabe pilotar, né? Mas hoje a gente tem isso. A gente tem pessoas dentro da igreja, a gente tem pessoas dentro da igreja, irmãos, crentes, salvos, que vão morar no céu, que são advogados, que são médicos, que são pessoas de uma alta qualidade técnica muito boa. Então assim, agora se for uma pessoa, capacidade técnica e for da igreja, for uma pessoa irmã, nossa, gente, melhor ainda, né? Sim. Mas qualidade técnica conta muito. Giovanni, obrigado demais, Raimundo. Valeu. Obrigado demais, Pedrão. Obrigado demais. O Pedro falou que uma das exigências dele, né, depois do casamento, né, passado, que ele vai conversar com a noiva dele para ela pegar um mês de férias, diz que só que vai depender muito, né, da pessoa, né, que é responsável por essa parte das férias. Vai ter esse mês de férias O quê? a noiva do Raimundo? Do Pedro? Do Pedro? Sim. Por quê? Por que você tá perguntando pra mim? Você não sabe? Você sabe não, Pedro? Ele sabe. Mas acho que... Porque a noiva dele é a Andressa. O cara vai me cobrar isso aqui, cara, na frente das câmeras. Não, é só um trocadilho, a gente sabe que... Não, mas vai ter o dia de descanso sim. O dia de descanso sim. Só nos autos. Só falar na presença do meu advogado. A gente combinou fazer pressão aqui, né? Para já ter que gravar. É porque assim, a gente não gosta de ficar falando muito, né? Depois de casar não tem mais o que fazer. Mas eu quis não. Ô, louco, como que é? A gente não fala muito. Depois de casar não tem mais o que fazer? Não tem mais o que fazer, eu digo na questão de falar pra todos que a gente é casado. Tá. Mas por enquanto a gente deixa em off, mas o Euquês não tem fio. A gente quer sair falando pra Londrina. Não, eu tô meio que advogando. Não houve essa. Não tem essa pauta aqui prevista. Surgiu aqui, eu estou trazendo a pauta, porque o Pedro é alguém do nosso coração. Eu quero que ele já pegue aí um mês de férias da igreja. Ele tinha que dar um presente para mim. Eu fiquei sabendo que tem a ver com a nossa campanha, esse casamento. Verdade. Tinha que dar um presente, hein, cara. Nem um muito obrigado chegou até agora, hein, Pedro? Ô, louco. Acho que ela não passou a mensagem. Não, brincadeira, gente, brincadeira, que tudo certo. Brincadeira essa parte, Giovanni. Valeu. Deus abençoe. Satisfação. Obrigado por tudo. Alegria, homem de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, a sua pastor. campanha do próximo ano seja uma bênção. Amém. Vamos orar para que isso aconteça. Como você mesmo falou, tem a nossa admiração, tem o nosso voto. Olha só, estou me comprometendo aqui. Pastor, obrigado. Tem o nosso honra, voto. De verdade. E eu tenho certeza que, como você vem fazendo um bom trabalho, se nada mudar, se você continuar essa pessoa, com certeza Deus tem um caminho muito bonito que ainda será trilhado pela sua vida. Eu penso que Deus ele tem propósito, Deus ele tem chamada e coloca diante de nós, e aquela palavra ela vigora. Escolhe, pois, a vida,
para que viva. Deus, ele nunca escolhe por nós. Ele nos mostra, ele nos direciona, nos dá os alertas, mas no final das contas, a gente escolhe. Né? Então, que sempre que as demandas negativas chegarem, por mais que pareçam bonitas as demandas lá, que vá corromper o seu caráter, corromper os seus princípios, que a voz do Espírito Santo fale bem alto, a ponto de sufocar qualquer outras vozes. Amém. Que possa trazer esse prejuízo não apenas para a sua vida, mas para o reino de Deus. Nós Tá queremos. bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus, abençoe. Um abraço a todos. Hein? Vocês que seguiram a gente até aqui, faz o seguinte, dê uma olhadinha, se não é um inscrito, te inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos, faz aí o seu comentário, segue a gente também lá no Instagram, tudo é De Leão Cast. Deus abençoe.